Objetivo: compreender e determinar a distância entre dois pontos. Dado dois pontos A e B, a distância entre eles, que será indicada por D, distância de AB, e a medida do segmento de reta de extremidade A e B. Por exemplo, o que é que eu tenho? As retas, o segmento de reta, quando aparecer paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, eu posso fazer da seguinte maneira, de forma intuitiva. Qual seria a distância de A até B? Uma unidade, duas unidades. Então, posso dizer que a distância de A até B vale 2. Eu posso fazer a diferença do maior menos o menor. 3 tira 1 vai ficar 2. Então, como é que fica? Então, a distância de A para B vale 2. A notação é essa. D de distância, a parênteses de A para B. Outro exemplo. Posso observar que o segmento de reta AB é paralelo ao eixo X. Então, qual seria a distância daqui até aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância seria 5. Posso observar quando a reta é paralela a um dos eixos, ou a abscissa ou a ordenada são iguais. No caso aqui, a ordenada é igual. Menos 1 e menos 1. Vou fazer aqui a diferença. 3 menos 2 vai ficar 5. Então, a distância de A para B vale 5. Como foi que eu fiz? Eu fiz a seguinte coisa. 3, o menos será da fórmula. Menos 2. Menos com menos vai ficar mais. Então, 3 mais 2 vai ficar 5. Outro. Aquelas duas estavam paralelas ao eixo X. Agora, essa daqui está paralela ao eixo Y. Você pode observar que a abscissa são iguais. E as ordenadas aqui são diferentes. Então, fosse contar de forma intuitiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a distância vale 6. Usando a fórmula 2 menos da fórmula menos 4. Vai ficar mais 4. Então, vai dar 6. 2 menos da fórmula menos 4. Menos como vai ficar mais. 4 mais 2 dá 6. Que de forma intuitiva. Essa outra. Também paralela ao eixo Y. O que eu posso observar? Que aqui a abscissa são iguais. As ordenadas são diferentes. 4 menos 1. Por que aqui eu coloquei parece menos 4? Porque aqui o sinal aqui da ordenada era menos 4. Esse aqui eu tenho 4 menos 1. Que vai ficar 3. Fórmula da distância em dois pontos. Agora vamos utilizar a fórmula. Podemos determinar uma expressão que indica a distância entre A e B, quaisquer que seja A e B. Então, posso dizer que o A será x1, y1. O ponto B eu vou dizer que é x2, y2. O triângulo AB e C é retângulo em C. Logo, podemos usar o teorema de Pitágoras. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu marquei dois pontos no plano cartesiano. O A e o B. Introduzi um ponto C. Que esse ponto C será um ângulo retângulo, utilizando o teorema de Pitágoras. Então, posso dizer que a medida daqui para cá será a diferença de x2 menos x1. E a diferença daqui para cá vai ser, você pode observar que o x aqui são iguais. y2 menos o y1. Então, eu irei encontrar essa medida aqui. Que essa medida eu vou chamar de hipotenusa. Então, como é que fica? Então, a distância
de A para B, que será igual a essa diferença aqui e essa diferença aqui. Utilizando o teorema de Pitágoras, o que é que eu tenho? Que a hipotenusa ao quadrado, ou o quadrado da hipotenusa, vai ser igual à soma do quadrado de seus catetos. Substituindo, ó, a hipotenusa está oposta ao ângulo reto, será essa distância aqui, ó, distância de A para B. Então, a distância de A para B, vou colocar ao quadrado. Que isso vai ser igual a diferença daqui para cá, contar a diferença daqui para cá, delta x, que será o cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, substituindo, o que é que eu tenho? Que o delta x será x2 menos x1. Ó. Substituir, ó, x2 menos x1. O delta y será y2 menos y1. Substituir. Então, aqui está o quadrado. Quando eu jogar para depois da igualdade, vai passar em forma de raiz quadrada. Então, essa daqui vai ser a fórmula da distância entre dois pontos. Concluímos então que a distância entre dois pontos A e B, quaisquer do plano, tal que A e B é dada por, o que é que eu tenho? Daqui a fora. Então, agora nós iremos resolver problemas utilizando esta fórmula. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da distância entre dois pontos. Será que tem outra forma? Não, você pode fazer de forma intuitiva. Quando aparecer um plano cartesiano ou a distância entre eles, a reta, o segmento de reta for paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y. Aquela de forma intuitiva dá para você determinar. Mas os demais casos você vai utilizar esta forma. Vamos aqui o exemplo. Calcule a distância entre os pontos A e B nos casos abaixo. Vamos ver, observar aqui o primeiro caso. Eu quero saber a distância de A para B. Aqui vai ser o ponto A e aqui vai ser o ponto B. O 2 é o x1 e o 6 será o y1. Aqui vai ser o x2 e o 10 vai ser o y2. Então, substituindo na fórmula. Aqui é a fórmula. Ó. Então, substituindo, ó. 5 menos 2. Vou pegar de B para A. Ó. 5 menos 2, que é o x, mais, que é o da fórmula, y2 menos o y1. 10 menos 6. Ó, 10 menos 6. Vou fazer o primeiro que está dentro do parênteses. 5 tira 2, vai ficar 3 ao quadrado. 10 tira 6, vai ficar 4 ao quadrado. Agora vou fazer as potências. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado é 16. Somando, ó, 9 mais 16 dá 25. Nem toda vida vai dar raiz quadrada exata, mas raiz quadrada de 25 é 5. Então, teve uma raiz quadrada exata. Então, a distância de A para B vale 5 unidades. Essa outra. Agora apareceu as variáveis, algumas das variáveis negativas. No caso aqui, ó, eu tenho a abscissa do ponto A menos 3 e a ordenada 7. Desse outro, a abscissa é 5 e a ordenada menos 2. Então, tenho menos 3 vai ser o x1 e aqui vai ser o x2. Aqui vai ser y1 e aqui vai ser o y2. Substituindo, como é que fica? Vai ficar 5 menos é o da fórmula. Eu coloquei em parênteses, menos 3. E outro parênteses ao quadrado. Mais menos 2, tá aqui, ó, menos 2, menos 7. Por que é menos 7? Porque é o menos da fórmula. Vou eliminar aqui esse parênteses, um desses parênteses. Ó. Tem um sinal de menos fora, um sinal de menos dentro. Eu faço o sinal, menos com menos vai ficar mais. Ou posso dizer que dois sinais de menos fica mais. Eu posso somar o menos 7 com menos 2. Ó. Menos 7 com menos 2 são a soma de sinais iguais. Vai ficar menos 9. Agora eu vou repetir.
menos 9 ao quadrado, vou somar 5 mais 3 vai dar 8. Eu poderia fazer esse jogo de sinal na hora de substituir na forma, mas eu não fiz. Mas se vocês quiserem, pode. Agora eu vou fazer a potência. 8 ao quadrado dá 64. 9 ao quadrado dá 81. Número negativo de expoente par fica positivo. Nunca vai dar raiz quadrada de números negativos. Então, qualquer número elevado ao quadrado, qualquer número negativo elevado ao quadrado sempre vai ficar positivo. Agora eu vou somar. 64 mais 81 vai dar 145. 145 não dá nem para decompor e também não tem raiz quadrada. Então parou aqui. Vamos para o próximo. Um grupo de jovens acampou às margens de um rio, montando sua barraca num ponto entre as duas árvores que estão localizadas nas coordenadas A e B. Qual a distância entre as duas árvores? Então quero saber. Então o problema agora contextualizado, ele falou que as coordenadas A e B vai indicar as árvores. Então o A é uma árvore e o ponto B é outra árvore. Então quero saber qual será a distância entre A e B. Mas professor, sempre vai aparecer A e B? Não, pode aparecer qualquer letra. Pode ser C, D, E, qualquer letra. Mas a fórmula é a mesma. Então, aqui vai ser o ponto A 9 e 2 e o ponto B 3 e 10. Por que aqui não apareceu parênteses? Porque o sistema aqui cortou. Mas aqui tem um parênteses aqui, também tem um parênteses aqui. Eu posso colocar. Então, substituindo. O A, o x1 vale 9 e o x2 vale 3. Ó. 3 de B para O. 3 menos 9 mais. Agora o y. 10 menos 2. Então, 3 menos 9 vai ficar menos 6. Menos 6. 10 menos 2 vai ficar 8. 6 ao quadrado dá 36. Número negativo de expoente par fica positivo. 8 ao quadrado dá 64. 36 mais 64 vai dar 100. Raiz quadrada de 100 vale 10. Então, a distância de A até B vale 10 unidades.